tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de dezembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de 2521. Ele tem 7 páginas, 41 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 12 máximos. O tema é amizade intermissivista. A especialidade é conviviologia. Quem redigiu o verbete é uma professora que estuda demais. É a Anne Catherine, que está aí. Isso aí não é todo dia que ela está aqui. Está com a infraestrutura ali muito séria. Cuidado com ela, hein? Agora, a definição. A amizade intermissivista é o sentimento fiel, recíproco, elevado, de afeição, simpatia e estima, manifesto na convivência harmônica entre as consciências extrafísicas, durante o curso intermissivo, podendo atuar na condição de recurso potencializador de união do grupo, quando ressomado, na consecução entrosada da max proex grupal interassistencial. A predisposição pensênica interativa, as influências pensênicas recíprocas, o reconhecimento da amizade intermissivista na qualidade de aporte evolutivo, o interesse da consciência intermissivista na interaprendizagem, a quebra dos grupúsculos, a interassistencialidade teática entre pares, o estudo sistematizado da amizade intermissivista, o compromisso proexológico de cultivar na intrafisicalidade a amizade firmada na intermissão, a amizade intermissivista atuando na condição de fator motivador para enfrentar o rolo compressor da vida intrafísica. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, as retrocognições retrocognitivas intermissivistas, o valor atribuído ao paravínculo entre os integrantes do curso intermissivo, a dinâmica de grupo de consciências intermissivistas no reforço do paravínculo, a elevação sincronizada de pensamentos e sentimentos com foco na max-fraternidade, a conscientização grupal da tarefa da Heurubex, o relacionamento horizontal entre os intermissivistas. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre pré-requisitos, com 17 requisitos para a vivência plena da amizade intermissivista na intrafisicalidade. Vale a pena ver cada um aqui. Depois tem o tópico dos benefícios, com 16 benefícios da reativação e cultivo da amizade intermissivista na intrafisicalidade. Depois ainda tem o tópico da extrafisicalidade, com 10 temas relacionados à amizade intermissivista. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Amizade interativa, amizade raríssima, curso intermissivo, efeito intermissivo e natureza intermissiva. Frase enfática. Não basta ter feito amizade durante o curso intermissivo. O prioritário é saber utilizar esse recurso com eficácia na vida intrafísica, correspondendo aos autocompromissos firmados. Você exerce conscientemente a amizade intermissivista no dia a dia? Quais proveitos evolutivos já obteve na aplicação da amizade intermissivista? Você é bom camarada com todos os colegas? A bibliografia específica, eu lembro, tem 6 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise com João Paulo são 20 itens. União, afeição, autorretrocognição, estima, empatia. Para amizade, para vínculo, para encontro, interaprendizagem, lealdade. Afinidade, fraternidade, reciprocidade, interassistencialidade e interconsciencialidade. Auto para procedenciologia, conviviologia, intermissiologia, grupo karmologia e max proexologia. Eu chamo a atenção aqui que o verbete hoje do dicionário é antitoxicologia. O argumento é explicitativo lógico.
Ele só tem uma página e pouquinho aí, mas é sobre um assunto dos mais difíceis que tem atualmente na vida humana. Agora aqui, questionamento. Em curso, tive um forte sentimento de guerra como sendo um fator que me impediu de cumprir algo e que extrafisicamente tive melex. Gostaria de saber se a melex só acontece para quem tem proex ou a proto-proex também pode gerar melex no caso de não completude. Tudo é possível, antes, durante e depois, depende da consciência. Como posso aprofundar a autopesquisa partindo desses pontos percebidos no curso para aprofundar o conteúdo do fenômeno? O melhor é colocar os detalhes de tudo que aconteceu e ir acrescentando mais detalhes ao passo que você vai vivenciando os fenômenos. Agora, se isso tiver muita importância, os próprios amparadores, eles procuram mostrar a você o processo para esclarecer mais o andamento dos fatos. Outro aqui. Recentemente, durante a prática do relaxamento, senti o balonamento do psicossoma. Logo após, por 3 segundos, vi na tela mental, em proporções diminutas, com muita nitidez, um ser extrafísico de corpo alongado, braço e perna longo, crânio alongado, corpo magro, esbelto e simétrico. Essa entidade estava com os 2 palmos chakra virados em minha direção, lançou intensa luz alaranjada, porém não senti nada. Até hoje não compreendi a experiência. O senhor poderia me ajudar? Essa experiência tem a ver com os estudos cosmofisiológicos que pretendo realizar? Sem dúvida. Agora, o que você deve fazer é anotar tudo isso com os detalhes, mesmo aqueles que hoje você considera secundário, você coloca, que mais tarde isso pode vir a esclarecer todos os fatos. Essas coisas geralmente acontecem com flash. Depois vem vários episódios. Depois você junta os episódios da história completa, com o processo tudo mais claro. Aí os fatos ficam evidentes. Certa vez li que o senhor saiu de casa com 12 anos e fiquei surpreso, pois é uma precocidade muito grande. Além de apresentar muita responsabilidade, uma grande decisão naquela idade. Como foi isso? Passou por dificuldade financeira? Teve alguma dificuldade que poderia relatar para melhor esclarecimento? Não, meu caso é simples. Eu fui, em 1944, eu fiz o exame de admissão para o curso de ginásio, saí da minha cidade de Monte Carmelo para ir para Uberaba. Agora, já em fevereiro, eu entrei no internato. O meu pai conseguiu pagar o internato durante 1 ano. Depois, eu então fiz uma carta, meu pai então assinou, e a gente mandou para eles mandar meu enxoval do internato, que era um enxoval com uma canastra enorme, cheia de material. Cada cara do internato tinha que levar. A hora que nós mandamos a carta, o responsável o educandário mandou uma carta, que conhecia meu pai, ele nasceu também na minha terra, mandou para ele e falou assim, não, o menino é muito bom de estudo, pode mandar para trás, que ele vai pagar os estudos dele, ele vai ser funcionário aqui. Aí eu trabalhei durante alguns anos, mais ou menos uns 4 anos, sem receber dinheiro nenhum. Também, a hora que eu recebi, me deram a caderneta de trabalho, comecei a pagar INPS, tudo bonitinho. Com 16 anos eu já estava oficializado com tudo. Mas aí eu já andava de paletó e gravata, tudo arrumado, e trabalhava no processo, inclusive, da administração das escolas lá. E eu morei lá dentro durante 14 anos. Agora, a minha mãe sabia que eu não ia ficar mais na minha terra e eles não queriam que eu ficasse. Aquilo só porque o meu pai não teve mais dinheiro para pagar que a gente fez a carta. Mas, em vista da situação, ela sabia porque eu já tinha lido tudo que tinha feito todos os cursos, o maior professor que havia na área já tinha me dado aula particular, quer dizer, de preceptor, durante 2 anos. Então, eu não tinha mais nada para estudar. E o meu pai fazia questão que eu devia estudar porque eu não quis ser músico, não quis tocar instrumento nenhum. Sendo que eu tenho um bom senso de musicalidade, fizeram os testes comigo e eu dei o conta em tudo. Então ele falou, já que ele não quer ser músico, ele vai estudar o que ele quer. Então eu nunca mais voltei na minha terra, nunca mais voltei a morar com a família lá, nunca mais. Eu tinha 12 anos quando eu saí de lá. Outra coisa, naquela ocasião tinha jardineira. Na primeira viagem, logo depois que eu fiz o exame de admissão e passei, eu voltei com a minha mãe. Aí passou-se o mês de janeiro, eu passei em casa.
Na hora que eu fui de novo para ficar, que já tinha a carta lá, ele liberando e me dando um emprego, eu ia pagar meus estudos para o resto da vida, né? Então, a minha mãe me colocou na jardineira e fez assim para mim. E ela falou para mim: meu filho, você nunca mais vai morar nessa cidade. Aqui é muito pequeno para você. Tudo aconteceu. Ela tem toda a razão. Nunca mais morei lá. Agora, fiz os cursos todos lá dentro, nunca mais paguei também escola nenhuma. Eu dirigi os processos, fui secretário de uma das faculdades durante 9 anos, o que não é fácil. Então, veja, agora, ó, isso aqui não é nada. Eu acho que a minha façanha não foi sair de casa aos 12 anos, não. Foi entregar marmita aos 5 anos e ganhar dinheiro com aquilo. Aquilo sim, aquilo foi grande. Todo mundo achava que eu era o máximo. Agora, eu já era um rapazinho alto. Agora, entregava marmita, nunca aconteceu nenhum acidente com esse negócio do meu emprego, entregando marmita. Durante muito tempo. Eu só parei de entregar porque quando o principal cara, que era muito meu amigo, ele morreu. Era jovem, ele morreu. Morreu suicidando. Por quê? Ficou apaixonado, a dona deu um fora nele, ele aí acabou com a vida. Aquilo foi uma tristeza para mim. Esse eu pegava todo dia marmita na pensão lá do senhor Oscar Braga e levava na casa dele. Eram alguns quarteirões de negócio grande. Agora, levava marmita, lá eu descarregava todo o material nos pratos deles, enfiava e trocava de novo lá a pensão do Braga. Sabe a pensão Braga? Agora, isso ali, ó, muito tempo. Esse é que foi o melhor emprego, porque me dava dinheiro que eu podia pagar minhas assinaturas de revista, comprar dicionário. Eu já era tarado para dicionário, que eu aprendi a escrever e ler com 4 anos, junto com a minha mãe. Agora, aqui ele fala, tem 17 anos e gostaria de morar sozinho, só que não tem condições financeiras para isso. Qual a sua dica maior para essa questão? De que modo o senhor alcançou sua autonomia financeira? Eu alcancei por causa disso, que eu conquistei em silêncio o meu emprego. A hora que eles viram minhas notas e o modo que eu procedia, nós tínhamos 36 rapazes no internato. As minhas notas eu ganhei daquele povo todo. E o Mário, que era o chefão, olhou aquilo tudo. A dona Hermelita lá, Ernestina, uma alemã, loura, ela cuidava do dormitório. Então, ela falava muito bem a meu respeito, porque eu ajudava ela, eu virei uma espécie de assistente do internato. Então, eu ganhei o meu emprego, eu fiz o meu emprego. Eu fiz o meu negócio. Agora, com você, com 17 anos, você tem que ver como é que é a situação toda, onde você está. Ele é de Minas Gerais. Essa turma de Minas Gerais, geralmente, sai de casa cedo e geralmente sai do estado cedo. Com o passar do tempo, eu também não voltei nem mais no estado de Minas, né? Uma boa parte do povo sai. Agora, não é porque a gente fica tarado com o mar, não é isso. São as coisas da própria vida, né? Agora, a verbetógrafa Anne Catherine. Primeiro, parabéns pelo seu impecável português falado e escrito. Como surgiu esse tema de pesquisa para você? Tá, que bom. Eu não vou ler o resto, tá? Que primeiro, eu tenho aqui. os parabéns pelo português vai aqui, porque, na verdade, o meu português não está tão bem na escrita, mas o Eduardo, quando eu estava com a ideia, eu discutia com ele, eu tentava escrever, eu fiz primeiro a escrita, aí ele falava, olha, tem um jeito um pouco melhor, um pouco mais sofisticado e tudo mais. Então, na verdade, ele é o co-autor desse verbete. Escuta, é bom a gente esquecer que Eduardo é o Bill Clinton, que está aqui. Sim, isso mesmo. Né? Tá certo. É o Bill Clinton. Quer dizer, o Bill Clinton é que faz a cara dele, ele é que é o autêntico, ele é o original. Tá. Sobre a pergunta... Ah, não, por favor. Não, era a Angela que é feia. Tá bom. E sobre a pergunta como surgiu esse tema, eu comecei a estudar a amizade intermissivista a partir de uma projeção consciente que era retrocognitiva do dia 6 de março de 2009. Foi durante uma sessão de TENEPS e na bibliografia do verbete eu faço referência para um artigo que já havia escrito
para a revista Consciência na oportunidade do 5º Fórum da TENEPS, que foi em 2009. Nessa revista, eu então explico todo o relato, eu coloco o relato todo dessa experiência, e se vocês me permitem, como eu acho que é o núcleo do meu verbete, eu gostaria de contar um pouco esse relato. Então, naquele dia, durante a TENEPS, que foi de manhã, eu tive uma retrocognição a partir de uma leve descoincidência do psicossoma. Eu estava recostado numa poltrona, e o meu psicossoma saiu talvez 30, 50 centímetros, estava na frente do meu corpo físico. E daí eu me via dentro de um grupo com consciências intermissivistas que estavam num círculo, cada um dando mão para o outro, um grande círculo. E nós fizemos uma dinâmica grupal que parecia como se fosse uma despedida do curso intermissivo. Me parecia que nós estávamos já concluindo todas as matérias e nós estávamos cientes que daqui a pouco vamos ser despachados um por um para uma nova vida humana. E essa dinâmica grupal em círculo consistia na elevação tanto dos pensamentos, procurando de veicular pensamentos muito rígidos, com o propósito de também conseguir sentir mais fraternidade e mais confiança, para que o grupo, no futuro, uma vez intrafísico, possa se, primeiro, encontrar, que é o primeiro obstáculo, e depois também pode se lembrar de algo que fizemos em conjunto, que é o curso intermissivo. Nessa dinâmica grupal, parecia que eu estava muito longe do egoísmo, do individualismo, sem perder a minha individualidade própria, sem perder o meu senso próprio de identidade. O que prevalecia nesse círculo, nessa dinâmica, era a solidariedade. Por exemplo, a gente estava lá muito preocupado de uma forma com a nossa proexis individual, mas também com a proex grupal. E, por exemplo, a proex do outro, para nós, naquele momento, era tão importante quanto a nossa própria. Então, era como se fosse que vivenciássemos o altruísmo em conjunto naquele momento. Eu considero essa experiência uma extrapolação grupal dentro do curso intermissivo. Eu penso que nós, no curso intermissivo, estudamos muito, olhamos muito para dentro de nós, para fazer análises. A gente sabia que não teríamos nenhuma garantia que a gente vai se encontrar, que a gente vai lembrar, que a gente vai conseguir executar tudo que nós estávamos planejando. Mas, através dessa dinâmica grupal, me parecia que a gente ganhou força dentro do grupo. Então, através dessa vivência, me parecia que consegui entender a primeira vez mais essa expressão, a união faz a força. E quando saiu da descoincidência, quando voltei dessa retrocognição, foi muito interessante, porque foi no momento que eu estava lembrando que nem todos os intermissivistas chegaram até agora no grupo. E daí eu senti uma forte pressão em cima do meu cardiochakra. Isso me fez voltar para coincidir dentro do meu corpo. Perdurou mais um pouco e, como eu estava sempre consciente, eu não precisava fazer força para lembrar, veio tudo junto, porque estava praticamente uma coisa contínua, né? O interessante dessa experiência foi que me marquei tanto que eu procurei uma expressão adequada para aquilo que eu estava sentindo lá e que gostaria de recuperar aqui agora nessa vida humana. E assim eu peguei o nome senso de interconectividade, porque o senso quer dizer o valor que estamos atribuindo para essa grupalidade, para essa interconexão que nós tivemos dentro do curso intermissivo. Então, o senso de interconectividade me parecia a expressão mais fidedigna para esse valor que atribuímos. E daí eu pesquisei um pouco e eu vi que tem um verbete do professor Waldo sobre o paravínculo. E o paravínculo é aquele paravínculo esculpido na estrutura sutil do psicossoma, da consciência, quando ainda era consciência no período da intermissão pré-ressomática,
com alguma amizade extrafísica, ou seja, outra com sexo durante o curso intermissivo. No mesmo verbete, o autor afirma o paravínculo é o maior laço de afinidade e empatia de bases paragenéticas, psicossomáticas, multiveinculares entre as consciências intrafísicas, homens e mulheres. E dentro do seu verbete, professor Waldo, o senhor também colocou dentro da exeplologia esse vínculo entre os amigos intermissivistas até maior, como mega vínculo, maior do que o maxi vínculo entre a dupla evolutiva. Isso me chamou muito a atenção, porque até então estava achando que o maior aporte que poderíamos ter seria o duplista. E com essa... Não, mas olha, Sim? internacionalmente eles admitem que o parente ele é inferior ao amigo. O amigo é superior ao parente. Tem que entender isso aí, do ponto de vista social e da própria vida, devido à confiança que tem. Então, o círculo de relações sociais pode superar o círculo da parentela. Isso aí hoje é muita gente que admite isso. Agora, isso vem da antiguidade, é coisa muito antiga. Sim, com essa experiência, eu penso que também vim por esse viés daí também, entendendo que realmente a dupla é uma coisa muito importante, mas a amizade entre os intermissivistas, aqueles que planejaram junto comigo a programação existencial, agora, é muito importante. Se não fosse o paravínculo, eu estaria perdido, não teria feito nada com a conscienciologia, entendeu? Agora aqui, pensenologia, página 1, terceira linha. Como funciona a predisposição pensênica interativa? A pensênica interativa, quando é homeostática, ela ajuda para que a gente constrói algo maior em conjunto. Então, o teor dessa minha experiência era a programação existencial grupal, a Maxi Proexis. E eu penso que quanto mais nós interagimos, quanto mais procuramos uma relação horizontal entre nós, mais vamos conseguir pegar essas partes do puzzle que ficou um pouco perdido, porque não conseguimos ainda lembrar tudo da nossa memória, o que vivenciamos, o que planejamos. Então, eu penso que essa interação pensênica é importante. Aqui inclui-se esses debates, como aqui nesse tertuliário, por exemplo, os debates interativos, aonde o pensene da Daiane vai me ajudar para eu pegar um outro pensene, e assim vamos construindo cada mês mais algo que nós tínhamos planejado. Agora, em fatologia, mesma página, no último item. De que modo funcionará a proposta da chamada de trabalho para a escrita de antologia sobre esse tema há N mãos? Essa é uma proposta da chamada de trabalho, porque, como eu considero muito importante esse vínculo que nós temos e o assunto da amizade intermissivista, eu pensei dentro desse verbete, como também dentro do curso que eu estou dando sobre a amizade intermissivista, lançar o desafio da gente escrever em conjunto sobre este tema. E fora de mim já tem 2 pessoas que falaram que vão escrever sobre a amizade intermissivista e vão mandar relatos para mim. Então eu gostaria de propor que a gente organize de alguma forma, né, relatos, algum assunto relacionado sobre essa amizade intermissivista, ou alguma hipótese que talvez tenhamos, alguma ideia que tenhamos, como nós funcionávamos lá no curso intermissivo e que poderia talvez trazer para cá benefícios. De que forma poderíamos publicar esses relatos? Eu não sei ainda. Temos, por exemplo, aqui a possibilidade do Journal of Conscientiology, que muitas vezes tem edições especiais, por exemplo, para temáticas. Eu trouxe aqui o número 26, que a temática é intermissiologia. Então, tem muitos relatos e artigos sobre intermissão. Talvez poderíamos fazer algo assim. Seria questão de discutir com a Nancy da IAC, de ver se poderíamos fazer assim. Ou então, talvez, até uma antologia, algum livro em conjunto. Esse journal tem a grande vantagem que ele é publicado em 35 países diferentes. Como eu parto do princípio que
intermissivistas ressomam em qualquer lugar do mundo, como vocês veem como exemplo, eu, o Jan e outras pessoas que estão aqui, talvez do estrangeiro. A minha tendência é sempre dizer, vamos não só publicar em português, vamos tentar publicar talvez em inglês, talvez em espanhol, talvez um dia até em alemão. E é assim que podemos atingir muito mais gente, porque se os intermissivistas estão espalhados pelo planeta, precisamos ter uma comunicação adequada com eles. E a publicação em várias línguas é muito importante. Na parafatologia, página 2, final da segunda linha, poderia detalhar a parageografia influindo na produção mental somática? Posso. Quando cheguei, voltei para a Alemanha em 1996, a primeira vez, quando já estava morando aqui no Brasil, já havia conhecido a conscienciologia e já estava querendo entrar na docência. Peguei aquele livro Projeciologia, aquele velho, vocês conhecem, de 1986, e levei para a Alemanha, achando que já que estou fazendo férias por um mês lá, então eu vou estudar. Foi extremamente difícil de fazer a leitura de projeciologia lá naquela parageografia. Toda vez que eu abria o livro, eu fiquei com sono, sonolenta, e não conseguia estudar. Aí eu consegui entender que alguma coisa é diferente, porque lá em Curitiba, por exemplo, no IPC, ou lá na minha casa, eu conseguia estudar por horas, preparando as minhas aulas, não tinha nenhum problema. Então, às vezes, a parageografia tem essa coisa. O Holopensene, aqui no Brasil, me parecia naquela época bem menos denso, bem mais propenso para estudos. Eu estava inserido dentro de um grupo de outras pessoas que estavam se formando para ser docentes. Então, eu entendi que as coisas não eram tão fáceis quanto eu pensei. Pensei, estou com tempo, então eu vou estudar lá na Alemanha. E a escrita desse verbete aqui, para vocês terem uma ideia, demorou 13 meses. 13 meses significa que eu várias vezes comecei, parei de novo, recomecei, parei de novo. Até a Cris me ajudou muito sem saber. Um dia, quando tinha já de novo desistido de escrever esse verbete, porque eu acho que não vou conseguir nem entender a forma, como coloco as minhas ideias dentro desse detalhismo, dentro das sessões e tudo mais. Aí eu pensei, já que eu estou frustrada, vou ligar a tertúlia, vou ver quem que está hoje ali. Aí eu estava, a Cris, naquele momento, na tertúlia, e apresentando o verbete, acho que da tenepsografologia, e ela estava contando, relatando a minha experiência que eu tinha escrito em 2009. E ela explicava em detalhes essa experiência que eu acabei de relatar. Ela explicava melhor do que eu. Eu pensei, mas um momento, o que é isso? Eu estava querendo desistir do meu verbete, eu ligo a televisão, o que é isso, né? Então, ela me ajudou demais. Pensei, não, eu preciso ter coragem para escrever esse verbete. Tanta ajuda assim, com essa sincronicidade, já não dá mais, né? E essas coisas têm acontecido. Então, a parageografia, às vezes, estando fora do Brasil, ou talvez não ter à disposição a holoteca ou o holociclo, talvez isso dificulta mais, mas eu penso que a vontade da consciência, ela pode superar isso. Demorei um pouco mais, talvez, do que vocês para escrever esse primeiro verbete, mas no segundo, talvez demore só 6 meses, quem sabe. Em Parafatologia, página 2, primeira linha, poderia comentar a perda do individualismo sem perda da individualidade? Eu coloquei essa expressão na parafatologia porque essa foi a experiência que eu tive durante essa projeção retrocognitiva, que eu estava ainda com a minha individualidade, mas eu perdi totalmente o individualismo dentro desse processo grupal, dentro dessa dinâmica grupal. Então, geralmente aqui, como consim, na vigília física ordinária, eu tenho as minhas necessidades. Então, dentro da grupalidade, eu quero fazer prevalecer, ou para que as minhas necessidades sejam respeitadas. E lá naquele momento de extrapolação grupal, eu não tive essa sensação que eu precisava, que era mais necessário
eu me impor, ou eu lutar por alguma coisa. Tudo era uma harmonia perfeita e por causa disso eu coloquei essa expressão aqui. Na verdade, eu diluí o meu relato que eu coloquei no artigo dentro da parafatologia e em outras sessões do Verbete. Enciclologia, página 2, terceira linha, por favor. Comente o ciclo de retrocognições úteis. O ciclo de retrocognições úteis, que é justamente essa retrocognição da intermissividade, do intermissivo, que eu penso que é uma retrocognição útil. É a minha única retrocognição que tenho do período intermissivo. Não posso dizer que eu tenho outros, eu gostaria até ter. Agora, às vezes nós temos flechas ou retrocognições de outras vidas. Essas, para mim, muitas vezes não me parecem tão úteis como esta da intermissão. Às vezes são fatos, são informações que vêm de outras vidas, onde, por exemplo, prevaleceu uma omissão, um erro, um engano, uma ilusão. Então, eu não posso dizer que das outras retrocognições consegui pegar tanto conhecimento quanto dessa retrocognição da intermissão. Em pré-requisitos, página 4, item 5, comunicação. Gostaria que você detalhasse o ponto onde você cita o poliglotismo. Seria isso a facilidade, o abertismo para aprender línguas específicas? Ou simplesmente a facilidade e o dom de aprender qualquer idioma estrangeiro que os alemães chamam de Sprachbegabung? O poliglotismo vencendo a barreira da comunicação internacional. Eu penso que a gente consegue chegar ao poliglotismo através do esforço. Se hoje tem algumas pessoas que já estão um pouco mais avançadas, dominam algumas línguas, é porque é através do esforço que chegaram até lá. Então, essa coisa de dom não faz muito sentido se a gente vê que, em algum momento evolutivo, essa consciência investiu na comunicação internacional. Então, eu acho que o poliglotismo é uma coisa até bonita, porque possibilita a gente se comunicar com pessoas de culturas tão diferentes, de ver micro-universos diferentes. Quem está perguntando é o Jim Jones, lá de Mister. Ah, o meu amigo Jim Jones, está certo. E ele é um poliglota, ele fala alemão muito bem. A pena que a Ami não está aqui, que ela é implicada com Mister. Seria bom por causa dele. Sim. Münster é uma cidade muito bonita, onde que tem energias bem pacificadoras também. Nós gostamos de dar aula lá, né, Eduardo? Agora, por que existe intermissivista que tem acesso às ideias de ponta da conscienciologia e se afastam? Os intermissivistas de curso avançado podem também entrar no rolo compressor da SOCIM e não executar sua PROEX? Penso que isso deve ser mais difícil ocorrer, pois muitos do curso avançado já são projetores lúcidos e acabam acessando mais facilmente as ideias da conscienciologia. Eu pensei sobre exatamente esta questão muito. A pergunta é, se o cursista do intermissivo já estava num curso intermissivo mais avançado, eu peguei até os temas, as matérias dos cursos mais avançados, será que este necessariamente vai ter mais facilidade ou vai se conseguir fincar mais na vida intrafísica e conseguir chegar com mais garantia e conseguir realmente recordar mais? Eu não tenho nenhuma opinião formada. Eu tenho hipóteses para os dois lados. Então, eu penso que é possível, sim, que talvez tenha mais facilidade em algumas áreas da assistenciologia, de entender a evolução da projetabilidade, mas, de outro lado, o livre-arbítrio é soberano e, às vezes, talvez a consciência ressoma numa família ou numa mesologia mais difícil. Geralmente, eu falo que com consciência não põe a mão na cumbuca em nada. Entende? Seria a resposta que é possível que mesmo do curso avançado, professor, a consciência não necessariamente chega ao grupo? É isso? Seria a sua hipótese? Considerando que nossa procedência pode ser variada,
Professor, nem todos que participam da Conscienciologia vieram da mesma procedência. Quais são as consequências de uma dissidência evolutiva em termos de alguma programação extrafísica anterior? Seremos abordados na dessoma pela equipe dos amparadores para ingressar na intervenção? Acredito que sim, mas sua opinião e comentários serão sempre esclarecedores. Não, o que eu vejo é o seguinte, aí depende do nível da pessoa. Se ela trabalhou alguma coisa, ela sempre vai ter gente que vai, vamos dizer, fazer o retorno do trabalho dela. Se ela não fez nada, possivelmente ela já deve estar enrolada, tem até assediador, ela pode ter um desvio maior. Agora, depende tudo da ficha e o que acontece e a intenção da pessoa. Agora, se tem serviço, algum serviço feito, geralmente vai ter amizade lá esperando a pessoa. Uma boa parte é assim, principalmente aquelas que precisarem dessa assistência. Agora, a verbetógrafa. No tópico extrafisicalidade, página 5, item 3, curso intermissivo. A despedida do curso intermissivo com dinâmica grupal, fortalecendo as parasinapses fraternas. Poderia falar um pouco mais, dando exemplos sobre esse tópico? Aí é a Ana Paula, lá da Austrália, tá? Primeiro, olá, Ana Paula. Só tinha feito o meu e-mail para ela 2 dias atrás, indicando que vou defender o meu verbete aqui. Então, obrigado pela pergunta, primeiramente. E se você já escutou antes, eu estava falando do meu relato da experiência intermissiva. Eu penso que com essa dinâmica grupal que relatei, nós fortalecemos os parasinapses em nosso paracérebro de uma forma voluntária, bem consciente, para tentar com que esses parasinapses que bastante energizados fizessem algum efeito depois em nosso cérebro intrafísico, para que pudéssemos trazer essa informação do intermissivo para o cérebro humano, porque a dificuldade que nós temos muitas vezes é descoincidir o nosso paracérebro para conseguir lembrar. Então, essa transferência das parasinapses para impregnar as sinapses, criar sinapses intrafísicas, eu penso que é uma coisa que precisa ser estudado mais, como que funciona o cérebro, paracérebro, e eu penso que nós tentamos, naquela dinâmica, estar consciente que nós vamos ter essa dificuldade no futuro, procurando superar essa dificuldade através da nossa conscientização durante o curso intermissivo. Agora, Anne, você já respondeu essa questão, mas a pessoa de outro lugar, muito diferente, e depois disso, ela deve ter chegado no online agora. Em Parafatologia, página 2, segunda linha. A parageografia influindo na produção mental somática. Poderia esclarecer mais essa ideia? Sim, eu posso esclarecer. Quando eu estava me referindo à parageografia, eu estava vendo as dificuldades que eu tive lá na Alemanha, onde eu moro, onde tenho a residência desde 2006, para a escrita conscienciológica. Então, a parageografia me parece realmente influir tanto talvez da qualidade, como também da dificuldade ou a facilidade para fazer a escrita. Eu penso que talvez, se eu tivesse me internado aqui por 3 meses, talvez eu teria conseguido escrever esse verbete dentro do holociclo, dentro da holoteca, mais rápido. Eu não sei, eu deveria fazer esse experimento. E eu falei que eu demorei muito na escrita dessa... Agora, ó, é bom a gente esclarecer o seguinte, gente, ela é tradutora, alemão, português, tudo isso para isso, ó, você pichinha, isso tudo que ela está falando. Grande tradutora, conhece tudo, é poliglota, com açúcar até eu. Isso aí não tem nada desse negócio que ela está falando. Agora, falando aí nos dois, você quer conhecer mais sobre a reumanização na Europa? Venha debater esse tema com os professores da IAC da Alemanha, professora Anne-Catherine e professor Eduardo Vicente. Isso vai ser a data de 8 de janeiro, terça-feira, às 19 às 21 horas, aí no auditório aqui do CAEC.
E também eles terão, logo em seguida, no dia 9, o curso Amizade Intermissiva, das 15 às 20h30. E também tem o curso Maturidade Afetiva, logo em seguida, no dia 10, das 15 às 21h30. Se alguém quiser ver, está muito bem feito aqui o folder do assunto que eles fizeram, em belas fotos, inclusive o Parlamento Europeu, etc. Tal. É bonito isso aqui, está muito bem feito. Se alguém quiser ver, ó, está aqui. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês, saiu aqui o melhor guia gastronômico que eu já vi depois que eu estou aqui em Foz. É o maior guia gastronômico. Tem aqui 140 restaurantes com tudo quanto é pratos, detalhes, mapa da cidade, os processos todos para ir de um lado para outro, o que é que tem em cada um dos restaurantes, com detalhes. Isso aqui é impressionante. Olha, é pouco lugar que eu já vi um guia tão perfeito igual esse. Ele é completo, com fotos de tudo, de dentro do prato, e os dados que tem em cada um deles. É impressionante esse guia. Você já viu isso? Isso acabou de sair. Agora, ó, todos esses restaurantes dos nossos amigos têm. O Grife Gourmet, lá o nosso amigo Vivenda do Camarão, o outro aqui, que é o Subway, mais ainda aqui, o restaurante China, lá esse que de vez em quando a gente aparece lá com jantares, o Din Din, o Wok, sabe como é que é? Tem tudo aqui. Inclusive tem o Dom Cabral, os dois do Dom Cabral também. Todos os detalhes, se vocês pensarem, tem aqui. Agora, é impressionante, dá uma olhadela ali. Impressionante esse guia. É o maior que já foi feito nessa área toda. Precisa da gente chamar a atenção. O povo que chega aí. Vocês que estão querendo aí comer melhor, tá aí, ó, guia gastronômico. Agora, ó, cuidado com as curvas. Tem uma pergunta. Eu não estou falando a curva das ruas para chegar até lá, não. É curva no corpo de comer demais. Né? Agora, professor, no DAC, no adendo, página 57, o senhor poderia ampliar a frase? A toxicidade da baratosfera ainda continua imperando gloriosamente em determinados contextos superpopulares. Não, aqui o que nós estamos querendo chamar a atenção é o seguinte, o processo tem muita coisa popular que está aí na moda e que são perigosas. Os tóxicos de modo geral. E eu não estou falando só de maconha ou cocaína, não. Existem os processos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com chimarrão, por exemplo. Isso tudo são coisas muito populares que está aí. Outra coisa, essas loucuras que estão fazendo com os torcedores de futebol, as brigas que tem depois de jogos. Está ficando um perigo essa condição do jeito que está aí. Né? Tipo hooligan. Isso aí tudo é perigoso. Agora, é tanta coisa que tem que a gente poderia falar nesse sentido, que é melhor eu ficar por aqui, porque nós estamos terminando o ano e está numa fase, pelo menos, de comemoração. Né? Deixa passar isso aí. Mas agora, que tem muita coisa no processo da vida humana de todo dia, tem. Agora, você que tem só 19 anos, abre o olho. Olha bem, principalmente, as suas companhias. Nessa idade, às vezes, a pessoa se desvirtua pela companhia. Por quê? Eles fazem força de fazer uma máfia entre a meninada. Então, abra o olho com isso. Agora, para a nossa berbetógrafa, de que forma descobriu a Conscienciologia na Alemanha? E como entrar em contato com vocês aqui na Alemanha? Quem está falando é Andréia Xavier, mas não fala de onde é. Tá certo. Eu não sei quem é. Pois é. Mas é na Alemanha. Hoje já tem a Conscienciologia na Alemanha, começamos a dar curso em 2004. Na época que eu conheci a Conscienciologia, já estava morando aqui no Brasil. Isso foi em 1993, porém eu só tive contato com o Instituto em 1996. Quando eu cheguei no Instituto, lá em Curitiba, estava morando lá em Curitiba, foi o meu ex-namorado que me levou para o Instituto. Foi um impacto muito forte, não por causa das ideias, porque até não conseguia perceber que essa
coisa da projeção consciente seria um fato que realmente poderíamos dominar esse fenômeno. O que me impactou foi o grupo evolutivo, foi a afetividade, o acolhimento por parte das pessoas. E eu senti que a energia desse grupo é diferente, essas pessoas são legais. Eu pensei assim. E aí, na verdade, eu estava muito necessitada, estava numa Melim, já há anos procurando em cada linha de conhecimento, budismo, todo tipo de religião. Eu tinha passado por vários países do mundo, porque sempre achava que estava procurando que seria um novo lugar que me traria satisfação. E, na verdade, eu estava precisando fazer as minhas recinhas e estava procurando o grupo evolutivo. E isso, de alguma forma, eu consegui perceber nas energias quando eu cheguei lá em Curitiba. Até a Ana Paula é uma das primeiras que praticamente me acolheu lá. E daí eu vi que esse grupo é o grupo que eu queria estar. Mas as ideias ainda eram muito confusas. Até o meu português era tão ruim que talvez conseguia pegar um terço que estavam falando na aula. Então, na verdade, é assim. Naquela época, não havia conscienciologia na Alemanha ainda. Então, eu tomei conhecimento nesses 10 anos que morei aqui no Brasil. E daí, em Curitiba, eu fiz toda a minha formação também de docente, primeiro voluntário. E hoje, caso que, dependendo do seu nome, parece que talvez você está dentro da parageografia da Alemanha, se você quer tomar contato com a IAC, que já está na Alemanha, é só entrar no site www.iacworld.de ou .org. Você vai encontrar daí os contatos. Professor, em um experimento projetivo, fiquei com uma dúvida em um fato que aconteceu. Na fase de exteriorização de consciência, percebi a decolagem, porém, nesse momento eu apaguei. E depois de 30 minutos, voltei sem lembrança de nada. Eu pesquisei no Projeciologia para ver se encontrava algo, mas não encontrei nada. Eu tenho certeza que não dormi. Qual hipótese posso trabalhar? Pode ampliar? Não, isso aí você entrou no vácuo do seu processo de lembrança, a memória falhou e você não lembrou mais. Essas coisas existem. Agora, ó, abra o olho se não tem assédio atrás disso. Agora, outra coisa, preciso ver se na hora que você estava exteriorizado, estava fora, projetado, se você pensou no corpo. Que aí você entra no corpo intempestivamente e às vezes não vai lembrar de nada. Porque se a pessoa pensa, dá o processo de evocação, isso atrai por tactismo o psicossoma da pessoa. Professor, estou com dúvidas sobre a desassim. Aprendi no CIP que o EV por si só serve como desassim. Porém, já ouvi de outro professor que a desassimilação deve ser feita pelo umbigo e pela nuca depois de realizada a mobilização básica de energia. Assim, gostaria que o professor me esclarecesse com mais profundidade a respeito de minha dúvida. Não, isso tudo aí é secundário. Tudo é moldura do quadro. O que interessa o conteúdo é a sua intenção e a sua vontade. Se você quer, você limpa a coisa instantaneamente na hora. E outra coisa, toda a sua holosfera, tudo que diz respeito ao seu micro-universo consciencial, instantaneamente por atacado. Agora, tenha confiança no seu pulso, no seu taco, na sua vontade. Isso é que está faltando aí. O mais, isso é secundário. Isso de pegar aqui, pegar ali, isso é bobaginha. Isso é secundário. Isso aí é coisa primária. Você tem a sua vontade, é superior a todas essas formas que tem aqui. Agora, a verbetógrafa. De que maneira aproveitar mais as amizades intermissivas? Às vezes sinto que não consigo me aproximar dos colegas de voluntariado de forma mais íntima. O que seria essa nova forma de amizade na prática? Pois a amizade do contexto da Socim eu conheço bem. Gostei da pergunta e muitas vezes eu tenho a mesma pergunta, porque às vezes as convenções humanas ou um certo pudor que às vezes temos no relacionamento com os outros, por não conhecer, por não ter convivido tanto com a pessoa, me fez pensar muito sobre como que posso vencer essa barreira
das convenções humanas, porque uma coisa da intrafisicalidade. Se eu lembro que no extrafísico a gente não teve esse pudor ou um parapudor, como que posso fazer isso? Por causa disso, eu coloquei aqui na página 4 17 pré-requisitos aonde eu relaciono, por exemplo, um certo abertismo, procurando ser aberto, ir de peito aberto, com uma certa autenticidade, com uma certa transparência, e também com uma confiança dentro do voluntariado, penso eu, não tem problema nenhum a gente dar um crédito de confiança antecipado para a consciência, porque estamos aqui querendo fazer uma proexis em grupo, então estamos, a princípio, com todas as mesmas metas. A gente, às vezes, diverge no método, como queremos atingir aquela meta. Então, cada um tem sua personalidade. Eu penso que aqui, entre os pré-requisitos, você talvez vai achar um ou outro aonde você pode ver que, talvez vendo esses pré-requisitos, talvez você vai ver que te facilita mais o contato, estabelecer mais esse rapport com os outros intermissivistas. Uma coisa que me ajuda muito é procurar me lembrar sempre que eu tenho uma identidade intermissiva. Eu não estou aqui, eu estou no momento temporariamente como Anne-Catherine, mas aquela consciência que fez o curso intermissivo era muito mais do que aquilo. Então, essa personalidade do intermissivo eu procuro evocar. E mais tempo, e claro, às vezes a gente esquece, a gente tem as suas necessidades intrafísicas, mas através da conscientização, que somos conscientes temporariamente dentro de um corpo de consciência, me parece mais fácil de conseguir manter esses laços de amizade no dia a dia. Poderia aprofundar em Fatologia, página 1, terceira linha de baixo para cima, o aprimoramento da amizade intermissivista enquanto indicador do nível das reciclagens intraconscienciais. O que quero dizer com esse aprimoramento da amizade intermissivista enquanto indicador das recins? Eu vi comigo mesmo, quando estava escrevendo esse verbete, que eu estava muito mexido quando estava começando a escrever o verbete, porque muitas vezes veio para mim a ideia, mas será que você mesmo tem moral de falar sobre a amizade intermissivista? E eu vi, às vezes, que tinha um traço ou outro traço que precisava reciclar, que eu não estava querendo reciclar, eu estava deixando assim do lado, mas parecia que a escrita não ia avançar enquanto pelo menos não olhasse para aquele trafar aí que estava me barrando. Chegou ao nível que precisava realmente um surto de imaturidade tão grande que para me chacoalhar, para ver que assim não dá mais. Com essa personalidade que você tem agora, não dá para falar sobre a amizade intermissivista. Você não tem o nível mínimo de autoridade moral ainda. Então, dá um jeito nessas suas recins atrasadas para pegar pelo menos o mínimo. Então, para mim, foi isso. Essa foi a coisa do indicador, que só as recins vão me garantir que eu posso realmente avançar dentro das minhas amizades, porque senão a convivência humana sempre reflete aqueles conflitos intraconscienciais que você tem. Se nós não estamos em dia com nossas reciclagens, os conflitos intraconscienciais vão aparecer no nosso dia a dia e vai dificultar o trabalho em conjunto, vai dificultar para que o grupo avance. E se você está, por exemplo, numa posição de liderança, você tem mais obrigação, mais responsabilidade de reciclar, porque você precisa de ter algum certo exemplarismo. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se nessa projeção que você contou, que desencadeou esse verbete e outras recins para você, se você lembra de alguma amizade assim que você já encontrou aqui, você reconheceu, tem a energia da Rosalba, tem a energia da Eliane, né? Ou se alguém que você já tem contato hoje na Alemanha, né? Essa é uma pergunta.
Eu até depois da retrocognição, eu fiquei pensando, por que será que eu vi todo o círculo, eu estava ali, eu era um dos membros do grupo, mas eu não vi rosto nenhum, eu não identificava as outras pessoas. E daí quando veio para mim essa pergunta, por que será que eu não estava identificando os outros? Daí eu entendi que era de propósito, porque não interessava o indivíduo, interessava a grupalidade. Então foi até bom para mim, talvez por causa de talvez traços imaturos que ainda tenho agora, de não identificar certas pessoas, até para não fazer nenhum favoritismo, nenhum grupúsculo, para não fazer nenhuma preferência com ninguém. Agora, na convivência, no dia a dia com as pessoas, quando você começa a trabalhar com as pessoas, tanto aqui como na Alemanha, através das energias você vai sentindo se essa pessoa provavelmente estava ou não estava com você no curso intermissivo. Então, as energias, eles falam altos. E eu não fiquei triste por não ter podido identificar as pessoas. Ok. E eu queria que você falasse um pouco como é que é o trabalho na Alemanha, falar de conscienciologia na Alemanha, com todo esse, assim, a história, as dificuldades, né, aquele racionalismo alemão, como é que é? Sim. Hoje, eu sinto que é muito gratificante de dar aula na Alemanha, de falar da conscienciologia. Porque hoje já temos um grupo com mais ou menos 14 voluntários. Temos aqui um representante, o Jörn, que está praticamente morando lá e morando aqui. Está se formando professor. Temos outras professoras já formadas. Então, hoje eu digo que é gratificante, que é muito bom. As pessoas, os alemães têm uns trafores de disciplina, de organização e também de seriedade. E uma vez que eles se comprometem com algo, eles vão muito fundo. Então, é muito bonito de trabalhar com esses trafores. De forma geral, para a abertura da conscienciologia, não foi tão fácil assim. Nos primeiros anos, não tivemos tantos alunos, não tivemos tantas pessoas que entenderam que o voluntariado seria uma forma interessante para trabalhar em conjunto. Então, aí que tivemos alguma dificuldade. Mas, hoje em dia, eu penso que o grupo é tão coeso, tão voltado para o trabalho. Temos um belo projeto em conjunto, que é a Feira de Livro, em outubro de 2013, onde todo mundo, não só os voluntários, outras pessoas, de repente, até de outros países, mandam e-mail: oi, eu sou a fulana de tal, eu moro na Finlândia, mas eu sou austríaco, se posso trabalhar à distância para esse projeto, eu gostaria muito. Posso ajudar? Pessoas que assim, fizeram apenas um curso de 5 horas, lá na Finlândia, e agora já estão se conectando pelo trabalho. Então, essa característica de ver que tem trabalho, tem um projeto, e eu penso que esse projeto é bem amparado, faz com que o grupo se encontre, sabe, Eliana? Professor, as muitas ideias da conscienciologia interagem comigo. Porém, eu percebo que vocês são muito voltados a ideias de esquerda em termos sociais. É a primeira vez que eu escuto essa. Eu que meto o pau no PT, hein? Esse aqui está por fora, ele tem 41 anos. Olha, você está no limbo, você está nas nuvens. Eu tenho tendência de direita, acredito nas liberdades individuais. Nós também, é o direito de cada um. Agora, a gente mete o pau no que a gente acha que está errado, só isso. E na interferência mínima no estado das pessoas. Eu também não interfiro, eu falo. Eu oriento aquilo que eu posso, aquilo que eu acho que é certo. Mas eu não interfiro em ninguém, não. Cada um deve ter seu direito de quebrar a cara por si mesmo, sem a ajuda da gente. Agora, queria saber se é possível entrar na conscienciologia, se é possível voluntariar, ou é melhor esperar outra vida. Não, se você estiver na dúvida, tem um princípio nosso que é o seguinte: deve se abster. Na dúvida, cai fora. Vai ser melhor para você, que vai cuidar da sua vida, e melhor para nós, que não vamos ter que aguentar você. Porque você está chamando a gente de esquerdista, você não entendeu nada. Olha que esse camarada está escrevendo para a gente aqui há muito tempo. Ele já tem 41 anos. Não entendeu nada.
Como é que faz isso? Você quer falar alguma coisa nisso? Agora, esquerdista. Gente, há muito tempo que eu não recebo esse label. Eu acho que, de repente, ele interpretou alguma coisa que você fala assim, que às vezes a gente é mais comunista que os comunistas. Pode ser que seja isso que distorceu. Não entendeu nada, ele viu só por cima. Pode ser. Agora aqui, a verbetógrafa. Gostaria de saber se teve alguma experiência de impressão ou retrocognição de amizade intermissivista já no mundo intrafísico. Poderia comentar? Ok, então, vamos lá. Então, eu já fiz, bem no início da tertúlia, fiz um relato de uma retrocognição, onde eu estava um pouquinho fora do corpo e eu consegui, então, entender que nós, dentro do curso intermissivo, nós estávamos como grupo de consciência que estava em conjunto planejando a futura ressoma e nós estávamos despedindo do curso intermissivo através de uma dinâmica grupal, onde procuramos, através da rigidez pensênica, entrando numa ressonância, num entrosamento mútuo, onde que poderíamos realmente impregnar mais aqueles conhecimentos que nós adquirimos dentro do curso intermissivo para poder depois lembrar aqui na intrafisicalidade. Eu faço referência na bibliografia do verbete, aonde eu tenho a referência para um relato que escrevi em 2009 para a revista Consciência com o título Senso de interconectividade. Então, se você quiser pegar todo o relato dessa projeção consciente retrocognitiva, seria interessante você seguir o link que está lá na bibliografia do verbete. Gente, eu queria mostrar para vocês que aqui tem alguns tópicos da revista PIN. Essa revista é da Economia, Indústria e Negócio da Zona Franca de Manaus, na Amazônia. Esse aqui é o número 31 de outubro desse ano. A revista está só 5 páginas dela, que estão tratando aqui da projeciologia ao alcance de todos. Por meio de conferências e cursos, os programas parasociais do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia oferecem ferramentas para melhorar a qualidade de vida nas empresas. Agora, tem todos os detalhes do processo, são 5 páginas da revista, com ilustração de tudo. E eles ainda falam aqui, a projeciologia investiga os estados alterados da consciência, como a projeção consciente e as bioenergias, incluindo fenômenos como bilocação, clarividência, experiência de quase morte. E dá muito detalhe de todos os processos, inclusive curso, estudo e pesquisa, inclusive toda uma série de endereços que nós temos aí o processo da conscienciologia. Agora, é a revista PIN. Isso é muito raro a gente ver isso por essas bandas aqui, né? Essa revista lá é muito Zona Franca de Manaus, negócio louco. É muito interessante aqui os dados que eles estão apresentando. Vale a pena. Eu vou dar aí para vocês. Anne, aqui no B. Tudo bom? Eu queria saber como nós acolhemos, esclarecemos um intermissivista recém-chegado aqui à Conscienciologia sem causar estupro evolutivo. Uma boa pergunta, Celeste. Esse acolhimento, que é a primeira parte do trinômio assistencial, que é acolhimento, orientação e depois encaminhamento, é a parte mais difícil para mim na prática, sabe? Então, eu acho que se não tivesse vivido 10 anos aqui no Brasil, provavelmente ia fazer só estupro evolutivo com as pessoas. Então, eu precisava, assim, a minha personalidade muito alemã estava aparecendo, muito, por exemplo, voltado para aquela tarefa, menos voltado para a consciência. Vamos colocar informação naquela cabeça da consciência e tudo mais, né? Você mora na Suíça, né? Então você sabe mais ou menos o jeito alemão, suíço, não é muito diferente, né? Então eu penso que para mim esse acolhimento, essa parte do acolhimento, de ter uma certa consideração, de ter uma certa sensibilidade para o mundo intraconsciencial do outro,
é uma coisa necessária, porque se nós afastamos já na primeira abordagem o intermissivista, como queremos depois orientar ou encaminhar alguém? Já está longe, já está fora da porta novamente. O que me chamou a atenção, Celeste, é que nos vários países diferentes onde nós damos aula, a abordagem é diferente. Porém, o acolhimento precisa ser feito igual. Então, não existe, acho que, nacionalidade, povo nenhum, que você pode ir direto com a informação, na orientação, que você pode pular o acolhimento. Agora, depende muito do povo, depende muito da nacionalidade, dos costumes, aonde que você precisa conhecer um pouquinho para saber não assustar passarinho, né? E aí vai aos poucos vendo quais que são os valores, como que a pessoa pensa, quais as tradições, e a gente precisa ir com um certo respeito. O que também acho, Celeste, é, se você estuda um pouco cada país, um pouquinho antes de você dar aula lá, de você ir lá, e você procura conscientemente os trafores daquele país, isso vai te facilitar. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é de ver primeiro os trafores. Isso não ajuda em nada para acolhimento. Então, olhando para os trafores do país, você já tem uma boa ideia como funcionam as pessoas. Aí você dá alguns exemplos de, no país de vocês são muito bons nisso, aquilo. A pessoa se abre, porque ela se identifica com aquilo. E aí ela se abre, você pode começar a colocar o conteúdo da conscienciologia de forma mais suave. Eu vejo isso. Essa é uma das técnicas que tentamos usar. Mas, como eu te disse, eu não sou especialista no acolhimento, viu? Estou em processo de aprendizagem. Tá bom, obrigada. Um excelente verbete. Parabéns. Anne, aqui, letra A. Você poderia explicar na página 2, neosinapsologia, a questão dos neurônios espelho que influenciam nas sinapses relativas à empatia? É o último item. Sim, eu posso explicar isso. Um neurônio espelho é um neurônio que dispara tanto quanto, por exemplo, um animal realiza um ato, como também quando observa um outro animal de realizar aquele mesmo ato. Então, essas células dentro do cérebro dos primatas foram descobertas em 1994 na Universidade de Parma por este neurocientista Giacomo Risolati. E ele escreveu um livro, aqui tem uma versão alemã que saiu ano passado, os neurônios, espelhos e a empatia. Então, aí ele constata que, tendo esses neurônios em nosso cérebro, nós podemos, então, através do olhar o comportamento do outro, que nós temos a tendência natural de imitar aquele comportamento. Dentro do meu curso que vou dar sobre a amizade intermissivista, eu desenvolvi uma técnica onde podemos, através dessa ativação desses supostos neurônios espelhos que temos no cérebro, procurar praticamente imitar o comportamento mais maduro, um trafor, que nós vemos um colega intermissivista procurando incluir dentro do nosso micro-universo consciencial. Então, esses neurônios espelhos tendem a copiar o comportamento de quem está interagindo conosco. Então, eu vejo, por exemplo, a Adriana fazendo alguma coisa, eu vejo que é mais madura do que o meu comportamento. Aí dispara já neurônios, automaticamente eu faço aquele comportamento. Por exemplo, eu vejo ela cruzar as pernas. A tendência do ser humano que está em interação, cruzando as pernas também. Então, eu penso que podemos extrapolar esse conceito dos neurônios espelhos e pensando, não existem também paraneurônios espelhos? Não existe, através desse acoplamento áurico que estabelecemos com outras consciências, um facilitador para aprender coisas novas, traços novos? Essa que é a minha hipótese que eu tentei lançar aqui. Pergunta aqui, Eliane aqui. Eu queria saber o seguinte, você, desde que eu te conheço, você é muito estudiosa. Você sempre foi assim, de ficar horas seguidas estudando seriamente temas avançados.
Gostaria de saber se com isso você já teve algum tipo de fenômeno, projeção de mental soma, expansão de consciência, algum fenômeno desse tipo mental somático. E se você teve, se você pode relatar para a gente. Sim, é interessante que você tenha esse conceito de mim, porque eu demorei 13 anos para conseguir estabelecer o meu tema pessoal de estudo. Então, na verdade, eu me considero a mais lenta de todas as professores da IAC. Todo mundo já estava com curso temático e eu demorei 13 anos, de 96 até praticamente 2009, para falar, ok, agora eu tenho o meu tema, amizade intermissivista, que é esse que vou estudar, aqui vou fazer um curso temático pessoal. Então, eu acho que não sou tão estudiosa assim e também não tenho nenhuma experiência de mental soma que poderia agora dizer que tive essa expansão. Infelizmente, com essa experiência não posso servir ainda, mas eu gostaria. Anne, aqui no A, na página 1, em neologia, eu gostaria que você explicasse a diferença entre a amizade intermissivista imatura e a madura. Ok. Então, vamos lá para a exemplificação. Deixa eu ver no 5. Está na página 4, 5. 3. Vamos lá. Dentro da argumentologia, a seção 5 tem a exemplologia. E aí está escrito, amizade intermissivista imatura. A afeição entre colegas do curso intermissivo, porém convivendo à margem, sem assumir as tarefas da programação existencial grupal. Esse é o primeiro grupo. Então, muitas vezes me parece que chega talvez um aluno, ou talvez até voluntário, mas ele está entrosado em termos de ideias, ele admite as ideias, ele admite o paradigma consciencial, ele entende bem, mas falta alguma coisa para ele engrenar realmente no trabalho ombro a ombro. Falta alguma liga, falta algum requisito que às vezes não sei dizer qual que é, para que a pessoa realmente comece a trabalhar de forma mais ativa nessa nossa programação existencial grupal. Aí tem o segundo, que seria a amizade intermissivista madura, a afeição entre colegas do CI, convivendo em plena integração, em prol da consecução da programação existencial grupal, a maxi-proexis. É o que o Losch estuda. Então, eu penso assim, talvez o Losch possa até complementar depois. Colocando a ProEx à frente de todos os nossos outros valores, eu acho que há uma necessidade do intermissivista. Se não for assim, não tem muito sentido colocar alguma outra coisa na frente, tipo a minha vida intrafísica, a minha carreira, não me deixaria mais satisfeito hoje. Não sei, Losch, você talvez quer explicar algo? Essa que eu queria colocar com madura e imatura, ok? Obrigada. Luiz aqui. Atrás de você aqui em cima. Pode seguir. Pode ir. Acho que é mais ou menos dentro dessa linha. Você coloca, né, amizade intermissivista, até pelo próprio nome, como vindo do curso intermissivo. Mas essas pessoas que a gente cria amizade, a gente muito provavelmente a gente já conhece há mais tempo. E na hora que a gente reencontra, você observa assim que pode vir às vezes, digamos, uma pressão do passado, ou a gente manter o nível de amizade ociosa que era antigamente. E daí, assim, correlacionar isso, né, como não ficar nesse rame-rame, com na sexta linha ali da patologia, que é a amizade intermissivista acelerando a superação do restringimento intrafísico. Você pode dizer de novo aonde que está? Patologia. Na patologia. Sexta linha. Tá. Sexta linha. A amizade intermissivista acelerando a superação do restringimento intrafísico. Sobre o que você falou no início, que reconhecer pessoas do passado é uma coisa relativamente fácil e às vezes sim, tivemos amizades talvez ociosas no passado ou às vezes tivemos até inimizade.
E aí que eu penso que se colocamos a inteligência evolutiva, se os dois tiverem inteligência evolutiva, eles vão superar aquilo que foi do passado, ou o ócio, ou então a inimizade, e vão colocar, através dessa tarefa em conjunto, colocar os valores certos e trabalhar. Mas realmente é um desafio de a gente poder não pensar no passado mais remoto e conseguir fazer com que prevaleça a nossa identidade intermissiva. Aqui então eu escrevi, a amizade intermissivista acelerando a superação do restringimento intrafísico. O que queria dizer com isso? Com o restringimento intrafísico, a gente perde primeiro a nossa lucidez. E pouco a pouco a gente deixa de ser mais restringido através das primeiras projeções, começa a gente vê que temos valores diferentes da sociedade. E uma vez que a gente se encontra com outro grupo e a gente interage com o grupo de forma mais saudável, a gente sente uma segurança. Eu senti isso, uma confiança que isso está certo. Enquanto eu não estava com o grupo evolutivo, eu me sentia sem perna, sem mão, sabe? Como se fosse assim, muito restringido. Mas quando eu vi que tem outros igual a eu, com valores diferentes e com princípios de vida diferentes, aí para mim foi interessante, porque aí acelerou. E eu penso que essa amizade que senti, uma vez que encontrei com o grupo evolutivo, por exemplo, em Curitiba, mas depois com todos vocês aqui e os intermissivistas no mundo inteiro que já encontrei, isso acelera cada vez mais. E faz com que a gente se sente menos restringido intrafisicamente e mais com uma consciência extrafísica. Desculpa. Não, que seria princípios e valores iguais aos seus, né? Diferentes da sociedade. Você comentou da amizade e da inimizade, né? Eu pensei que talvez algumas amizades, quando você reencontra, pode ser mais difícil. Por exemplo, dois amigos que, sei lá, no passado entraram para a filosofia e ficaram só na filosofice. Daí se reencontram, os dois fizeram curso intermissivo, mas pode ser que a primeira tendência seja voltar para aquele comportamento isso que já mesmo, a foi superado, a primeira tendência. Em algum momento, se você continua com a mimese, você vai sentir uma certa melancolia. Eu acho que essa melancolia é indicador que alguma coisa não está certa. Então, você vai procurar outras coisas, você procura mais. Eu penso que o grupo, por exemplo, aqui já no Brasil, é tão maduro e tantos grupelhos já se encontraram do passado, que vocês sabem instintivamente, eu sou da religião, eu sou dos filósofos, a minha tendência é ir de novo na religião, de novo na... Então, eu preciso tomar cuidado. Então, eu penso que já tem cursos, já tem cursos como esse da monarquia, que a Laura Sanches está administrando, aonde que você já tem tantas informações que é mais fácil de superar essas automimeses. Para te dar uma ideia, lá na Alemanha, a gente dá um curso básico de 40 horas de projeciologia, conscienciologia. De vez em quando, a gente dá um ou outro curso diferente, que é temático, mas estamos ainda no arroz e feijão. Arroz e feijão. Vocês aqui, vocês têm muito acesso a muita informação. Então, a responsabilidade de superar esses mimeses, talvez rápida, talvez é maior também, né? A verbetógrafa, de que maneira diferenciar uma amizade de porão consciencial, que também pode causar sensação de fraternidade e união, de uma amizade com um intermissivista, de forma não desviada pro ex? Uma pergunta interessante. Diferenciar o porão consciencial da amizade, eu penso que se olharmos para a produtividade da consciência, nós podemos já ter um indicador bom. No porão consciencial, a gente imita aquilo que os nossos instintos mandam, aquilo que a gente já sabe fazer, já costumamos a fazer. Na amizade intermissivista ativa, não passiva, mas ativa, a gente produz, a gente tem um resultado. Algo em grupo que fizemos.
Outro indicador é o nível íntimo. Durante o porão consciencial, aparecem nossos conflitos, aparece o pior da gente, não o melhor da gente. No momento que aparece o pior da gente, a gente não se relaciona de forma harmônica, de forma saudável com os outros. Durante o porão consciencial, estamos em altos e baixos, talvez estamos numa euforia, mas depois entramos na depressão. Nós não produzimos e, na verdade, durante o porão, não penso que a gente se sente bem. É um engano, talvez uma ilusão. A verbetógrafa. Dentro do voluntariado, é inevitável algum nível de hierarquização, assim como na escala evolutiva, a partir das responsabilidades assumidas e capacidades desenvolvidas. Dessa forma, o líder interassistencial inevitavelmente lida com as disputas de egos e imaturidades diversas do voluntariado, porém, muitas vezes acaba desagradando. As pessoas confundem a amizade intermissivista com a postura boa praça. Sentem a necessidade que o líder ainda desenvolva ou que ainda desenvolva uma liderança religiosa de tapinha nas costas. Como você vê isso? Eu acho que realmente existe esse risco e de o líder, de querer que o líder faça tacão com os liderados. Porque estamos acostumados e todo mundo gosta que quando passamos a mão na cabeça. De outra forma, eu penso que dentro dos conceitos e dos princípios da conscienciologia, nós temos um modelo onde podemos fazer com que a hierarquia evolutiva natural, que aparece de forma mais espontânea. Não sempre o líder formal é aquela consciência que tem mais autoridade moral para aquele assunto. Isso também precisamos levar em consideração. Eu penso que sim, dentro das nossas estruturas, dentro da gestão de cada IC, precisamos de hierarquias para que as coisas funcionem até. Mas a horizontalidade em termos de trato, em termos de convivência, de não fazer uma imposição, mas procurar cada vez mais ir para o consenso, para a grupalidade, é importante. Se eu lembro bem, o professor Waldo trouxe dia 12 de abril um verbete sobre esse novo modelo de colegiado. Eu penso que nós vamos caminhando para esse tipo de liderança, onde os especialistas de várias áreas vão ter como se fosse um colegiado, como se fosse realmente uma plataforma de comunicação onde podem, então, decidir em conjunto sobre certas áreas. Porque no curso intermissivo, eu penso que foram realmente desenvolvidos especialistas. A pergunta é o quanto que já conseguimos trazer para cá essas especialidades e o quanto já atuamos dessa forma. Então, eu não vejo que a hierarquia intrafísica dentro das ICs é algum dificultador. Eu penso que é uma coisa natural e que nós vamos avançando cada vez mais para a grupalidade. A verbetógrafa. É possível, em sua opinião, uma consréu estar com um vínculo forte na conscienciologia? Exemplo, professor, tenepsista, verbetógrafo, duplista, voluntário de quase uma década? Uma consréu. Uma década de TENEPS e tendo dupla evolutiva funcionando e dando aula de conscienciologia. Eu acho muito difícil, mas, de outro lado, dentro do meu escopo de exemplos, eu não poderia dizer que desconfio de uma consréu. Mas eu acho que a pessoa que... Não pode, eu sou exemplo. A consréu, eu acho que nem cola as ideias da consréu. Eu acho que até vai achar chato a gente, as ideias, o trabalho, porque precisa de um certo esforço, precisa de um certo investimento que eu penso que a consréu não vai achar graça no trabalho que nós estamos fazendo. Mas, de outro lado, eu não poderia afirmar isso. Quem está perguntando é o Tiago Iturrier. Sabe quem é? Agora, para a verbetógrafa, você poderia explicar o último tópico da neossinapsologia, página 2, a descoberta recente dos neurônios de espelho,
influindo nas sinapses relativas à empatia? Ok, nós tivemos já essa pergunta, mas eu vou rapidamente explicar novamente. O neurônio espelho é um neurônio que dispara tanto quando um primato realiza um ato, como também naquele primato que observa o outro de realizar esse ato. Então, eu trouxe esse livro aqui, do Giacomo Risolacci, que é um pesquisador da Universidade de Parma, na Itália, e ele escreveu esse livro sobre neurônio espelho e empatia. Ele coloca nesse livro que esses neurônios espelhos seriam a base para a empatia. Através da imitação do comportamento do outro, nós poderíamos nos relacionar e ter uma certa empatia. Ele relata casos, por exemplo, de crianças no jardim de infância, quando uma criança começa a chorar, a outra criança vê a outra chorar, nem sabe por quê, talvez a primeira se machucou, mas ela também começa a chorar, de repente a terceira começa a chorar. E assim é como se ele toma como base esse tipo de observação com que o ser humano se empatiza de forma natural através desses espelhos neurônios com as outras consciências. O mais comum é o bocejo. Também. Se a gente bocejar, daqui a pouco tem várias pessoas bocejando. Esse fenômeno que você citou agora, na psicologia, chama de ecotimia. É o processo do contágio emocional ou comportamental também. Isso dá muito também em multidão. Quebra-quebra, por exemplo. E essa condição até que o professor Waldo falou também do bocejo. Anne, você pode comentar aqui o seu parágrafo na página 3, virtude? Eu vi que você trouxe o livro também. Sim. Com meditações. Sim. E aí depois você pode terminar falando da técnica que você fala em seguida. Sim, sim. Então eu trouxe esse livro, Meditações, do Marco Aurélio, que era um imperador, filósofo. E ele descreveu, então, o aprendizado que ele obteve na convivência com outras consciências. Então, já no primeiro livro, aqui, esse livro é dividido em vários livros, ele, por exemplo, fala: eu guardo do meu avô Verus, tinha hábitos moderados, doçura no trato. O que guardo da minha mãe? Piedade, liberalidade, abstenção, não só da prática do mal, mas até da ideia maldosa. Vida simples e avessa ao luxo dos ricos. E assim ele vai, várias pessoas com quem ele teve convivência, ele só lista os trafores, às vezes em detalhes, como se fossem exemplos vivos que ele teve, e dá para sentir a gratidão que ele teve de ter tido essa oportunidade de conviver com as pessoas, vendo para aqueles trafores. Ele é considerado um dos imperadores bons, que o Império Romano não teve muito, mas um deles era o Michael, dos 5 bons, isso. E ele teve também o pai adotivo dele, que era outro imperador, também era bom. Então, ele recebeu uma educação muito boa. E nesse livro, que na verdade ele não escreveu para outros, eram as reflexões dele durante a vida. E esse livro, esse foi, por muitos séculos, ninguém tinha achado. E na Idade Média, parece que um erudito alemão achou esse livro em algum lugar e publicou. E eu gostei muito dessa técnica que ele fez e tentei, então, a partir disso, fazer a técnica de trafores, de olhar para os trafores dos outros intermissivistas e aprender com aquele trafor. Tipo, em que a crise está bom e ainda eu tenho comportamentos maduros nisso. E listando aí o trafor da crise, podendo, talvez, me espelhar para depois... Talvez até falar com ela, como você faz isso para ter tanta paciência com a lexicografia? Eu não tenho nem 3 dicionários em casa, já acho difícil. Como que você faz isso? E assim, sem pudor, a gente procurar o outro e perguntar como você faz, João Aurélio, para ser tão firme, tão assertivo nas suas colocações, né? Então, esse é muito interessante. Eu gostei muito dessa técnica que ele fez e assim que achei que seria interessante fazer.
Marco Aurélio, João Aurélio. Tudo parente. Anne, aqui logo acima de você. Você não falou aqui na amizade intermissiva, falou sobre filhos, né? Filhos. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, ou você, ou talvez até o professor Valdo me dissesse se essa amizade intermissiva, se os filhos podem ter feito parte do nosso curso intermissivo, e se isso é comum, né? E se assim houve uma espera até a próxima geração para a gente mesmo gerar aquele colega do nosso curso, né? Sim, é interessante essa pergunta e nunca pensei sobre isso, sabe? É até bom que você fala. O que me veio agora na ideia é que, no meu caso, me parece que o curso intermissivo não era um período muito, muito comprido. Então, eu penso que essa mescla de gerações, a gente fala que a geração é mais ou menos 25 anos, já não teria como ficar no mesmo curso intermissivo com uma consciência que talvez ressomasse depois. Mas, na prática, eu não tenho nenhuma vivência, nenhuma experiência. O Eduardo aqui, ele tem 2 filhos. Eu não sei se ele tem alguma hipótese sobre isso. Senão, eu passo a pergunta para o professor Valdo, por falta de competência no assunto. Não, o problema todo é o seguinte. Com o curso intermissivo, a tendência das consciências é trocar, fazer a permuta do processo da gestação humana por gestação consciencial. Porque a gestação humana, todo mundo já teve experiência, todo mundo já foi pai, mãe, filho e filha. E outra coisa, a gestação humana impacta demais a vida humana da pessoa. Porque o pai e a mãe têm que olhar os filhos pelo menos uns 20 anos, quer dizer, umas 2 décadas. É muito tempo de aplicação apenas numa pessoa. Sendo que ela pode fazer assistência por um monte de pessoas em 20 anos, muito mais do que o processo egóico de uma família consanguínea. Você está entendendo? Então, a tendência do curso intermissivo é ampliar o universalismo da pessoa, colocando a GESCOM, a gestação consciencial, na frente da GESSOM, que é a gestação somática. Isso aí que se vê. Nós aqui, nós temos intermissivistas que às vezes arranjam filho. Tem vários que têm. Alguns por infiltração do trabalho, como é o meu caso. Eu não queria casar e nem ter filho. Mas devido ao processo que aconteceu com meu irmão, eu achei bom que eu colocasse, e os amparadores, revolucionários vieram me falar, eu assumi a situação. Outros vão porque às vezes a família da noiva, da mãe, etc., da mulher, da esposa, fazem pressão porque tem que seguir com o sobrenome, a família, que não sei o quê, nova geração. Então a mulher começa, junto com o homem, a repetir tudo que já fizeram em vidas anteriores. Então a primeira coisa que os intermissivistas devem ver é o seguinte: eu arranjei filho corretamente ou foi um excesso? Isso aí é um processo da pessoa pensar. Agora, muita gente olha a conscienciologia assim de lado, porque a indústria, o comércio quer que todo mundo tenha bastante filho para poder ter muito consumo, que é a loucura do consumismo com o negócio. Não é só porque eles estão um pouco ligando para esse negócio de educação. O governo é a mesma coisa. Estão querendo que haja gente para ver o que é que dá para pagar o imposto de renda. Então, a sociedade é patológica. Agora, nós não devemos ser. A gente tem que abrir o olho com isso. Então, o processo de maternagem, para nós, já era. Isso é uma coisa secundária, a moldura do quadro. Cada caso tem que ser estudado muito, porque isso já não é mais o indispensável, o prioritário, o objetivo máximo. Isso é coisa de bicho, é animal. Todos nós já passamos por isso demais. Agora, a gestação consciencial, não. Aqui tem muita gente que ainda não escreveu livro de vida nenhuma. O que vocês estão esperando? Vamos escrever. Isso é a gestação consciencial, vai ficar. Há um processo de auto-revezamento, você vai levar isso para frente. O filho morre, o pai morre, a mãe morre. O livro, às vezes, fica. Na letra B. Em parafatologia, na página 2, segunda linha. Você poderia falar melhor sobre
o planejamento de mecanismos de ajuda mútua. Que tipo de mecanismos que você poderia dar como exemplo nesse planejamento? Sim. Durante essa experiência que eu tive, retrocognitiva, me parecia que nós estávamos lá tentando, junto com aqueles parasinapses, impregnar informações que temos de técnicas que nós mesmos desenvolvemos para ajudar um ao outro quando estamos ressomados aqui. Por exemplo, me veio bem claro um exemplo que depois trouxe-me para o corpo humano novamente, que era de aqueles que já chegaram ao grupo, aqueles que já estão trabalhando no voluntariado, para que eles conscientemente começassem a evocar aqueles intermissivistas que ainda estão em alguma parte do mundo perdido na sociedade, talvez nas mimeses, alguma coisa assim. Então, durante a experiência, eu tive essa sensação que nós criamos mecanismos de ajuda mútua, como esse exemplo, me veio só esse exemplo, de evocar conscientemente. Muitas vezes estamos no voluntariado e nós falamos, precisamos fazer uma boa disseminação para o curso. Às vezes fazemos isso sob o aspecto financeiro. Para render esse curso, preciso no mínimo 5 camaradas para assistir aquele curso. Onde está aquele mecanismo de ajuda mútua, aquela evocação mais... Eu quero realmente que outras consciências novas apareçam. Às vezes, no rolo compressor da vida, a gente não pensa na consciência em si. A gente não pensa o quanto de valor para a vida traz essa nova informação quando uma pessoa nova possa chegar. Então, me parece que esse tipo de mecanismo de ajuda mútua deve ter vários outros, mas veio só esse exemplo de evocar conscientemente os outros intermissivistas que não estão aqui. Ainda nós planejamos. E, por causa disso, gostaria que os outros que talvez tivessem esse tipo de rememoração também, olha, eu acho que nós trabalhamos numa técnica diferente para fazer isso, aquilo, talvez se pudéssemos colecionar todas essas ideias e fazer alguma técnica intrafísica com isso. Anne, aqui na tua frente. Parabéns pelo verbete, que fico feliz que você terminou o verbete, que você está aqui agora defendendo. E queria que você comentasse um pouquinho na página 5, o item 9, equiparação. A conscientização da equiparação de valor entre a importância da programação existencial própria e a do outro. O que quis dizer com isso? Que naquele momento do curso intermissivo, a sua poexis, para mim, foi tão difícil, foi tão importante quanto a minha. Naquele momento dessa vivência grupal, não havia essa coisa, essa minha proexis, então eu preciso todos os aportes, eu preciso todas as condições. A gente sabia que eu estou perdida, se a Gris não aparece naquele momento, se não fizesse aquilo, me dá uma mão aqui, né, uma ajuda aqui. Então foi muito natural esse entrosamento e essa equiparação, essa equivalência vale tanto a minha poexis, não interessa se a minha é mais simples e de vocês é mais complexa ou vice-versa. Cada um tem a sua parte, cada um tem alguma senha, cada um faz parte daquele maximecanismo. Esse que eu queria dizer com essa frase. Ok, obrigada. Valdo, queria só que você aprofundasse um pouquinho mais aquilo que você falou no início da tertúlia a respeito do teste do senso musical. Você tinha falado a respeito lá quando era... O caso é o seguinte, na minha família havia uma orquestra. O meu avô tocava qualquer instrumento de corda. Ele era o dirigente, o regente da orquestra. Agora, todos os meus familiares tinham vamos dizer, instrumento específico. Alguns tocavam vários instrumentos. Minha mãe tocava bandolim, meu pai tocava flauta doce, a minha tia tocava violino, a minha irmã tocava violão, e por aí vai, todo mundo tocava alguma coisa. Agora, eu nasci no meio desse povo, então lá em casa sempre tinha orquestra, no fim de ano assim, toda noite tinha um sarau,
Então tocava aquelas valsas, as canções da época, até também música semi-clássica, música clássica e tudo mais. Minha mãe tocava no bandolim até música clássica, para você ter uma ideia. Agora, nessa conjuntura, eu nasci naquele meio lá. Nasci naquele meio, então, cada um que nascia, eles iam olhar o senso de musicalidade da pessoa. O meu avô é que era o especialista. O meu avô chegou a fazer bandolim, ele mesmo, e violino. Você está entendendo? Ele fez violino e tocava, e saía um bom som. Ele mesmo fez. Agora, então, com isso, foram fazer meu exame. O exame geralmente faz, do jeito que já foram feitos vários programas, até na televisão, sobre isso, que começa a tocar um compasso de uma música, e a pessoa tem que falar o resto dela. Então, tocando uma música popular, você sabe o que é isso. Agora, você tem que entoar com o compasso certo, tudo certinho, mostrar a melodia do jeito que ela é. O próprio Silvio Santos teve uma certa época na televisão que ele mostrou com a música maestra, que era baseado mais ou menos no senso de musicalidade. Agora, comigo, meu avô, então, eu, garoto, fiz o teste. Dentro daquelas músicas eu já estava até saturado de ouvir. Então, eu me saí muito bem naquilo. Ele virou, então, e falou assim, não, esse menino tem senso de musicalidade acima da média da nossa turma. Então, ele tem que arranjar um instrumento. Aí perguntaram para mim, qual instrumento você vai tocar? Eu falei, não, eu não quero tocar nada disso. O que eu quero trabalhar é com a cabeça, com isso aqui. Nada desse negócio de música, que isso aí não interessa. Agora, eu também não gostava de música, por quê? Eu, garoto, sentia as consciências que eles evocavam com a música. Tocava, por exemplo, a Valsa da Morte, Saudade do Matão, Saudade não sei de quê, isso não sei o quê. E a nossa casa, onde tinha o sarau, era em cima de um lugar que foi a primeira casa construída no cemitério. Eles acabaram com o cemitério, a primeira casa que foi construída foi a nossa. Uma das minhas avós foi enterrada na porta direita da cozinha da casa, para você ter uma ideia. O local era aquele. Quando eles tiraram os túmulos, aquela coisa toda, foi ali que deu a cozinha. Então, na hora que começava a tocar a Valsa da Morte, atraía aquele povo todo que estava no cemitério, na cidade, o povo antigo todo. E eu sentia a presença daquelas consciências lá. Ninguém sentia aquilo. Então, eu, pequenininho, chegava lá muito devagar com a minha mãe, a hora que parava a música dela, pegava o bandolim e escondia no quarto. Então, eles achavam que aquilo era ciúme meu da mamãe, sabe? Que eu estava com ciúme da música por causa da minha mãe. Mas não era nada disso. Quando eu cresci um pouco mais, eu expliquei para eles. Porque eu pensava que todo mundo estava vendo aqueles caras que eu via. E ninguém estava, só eu. Aí eles começaram a entender por que é que eu também não queria música. Agora, depois, aos 10 anos, eu já crescido, houve um negócio aí, você sabe, de São João. Então, montaram na praça um grande tablado e foram escolher os meninos do grupo para fazer uma quadrilha. E eu fui escolhido, devido ao meu processo de música, a coisa toda, o centro de musicalidade, para reger a quadrilha. E aquilo foi um sucesso. Agora você há de ver, eu de chapéuzinho, a cara pintada, tudo, sabe, com um pontinho aqui para dar o it, aquela coisa toda, roupa toda, daquela de alequim, de bailarino, tudo. E outra coisa, me arranjaram a menina mais bonita para dançar comigo, com a quadrilha. Então nós estávamos daquele jeito. O que se passa? O negócio foi um sucesso. Acabou o problema do período das festas de São João, e a gente tinha que repetir o negócio na praça. Já não tinha mais São João, e eu estava lá, balancê, grande roda, você está entendendo? Dirigindo a meninada. Agora, a quadrilha nós ensaiamos demais, o negócio foi tudo em cima do lance, a turma tinha realmente, muita gente que entendia do processo de dança, música, e montar o processo em cima do tablado na praça pública. Certo. E assim, com relação a esse teste aí de senso de musicalidade, existe alguma importância quanto a isso, da pessoa adquirir isso? Não, eu já trabalhei com esse negócio de arte igual a vocês, nós todos já mexemos muito com isso, não podemos perder mais tempo com essas coisas, né? Chega. Isso é secundário, é igualzinho à gestação humana, isso já era.
Nós temos que pensar agora na consciência. Eu, na minha vida, hoje, o que eu penso, se eu fosse pensar e escolher por mim, eu quero pensar nas comunex superiores, avançada, evoluída. O mais tudo aqui, isso aqui é um lixo. Um lixo muito bonito, às vezes perfumado, conforme a hora, às vezes muito brilhante, mas é um lixo. Entende? Vamos pensar nas comunex avançada, evoluída, isso aqui é. Outra coisa, essa amizade nossa vem por causa dessas comunex. É aquilo que eu falei. Se não fossem as minhas amizades intermissivas, eu não poderia ter chegado aqui com vocês e a Conscienciologia, isso seria difícil. Porque eu fiz isso tudo praticamente com vocês e eu e vocês, e os amparadores, é lógico. Né? Agora, ó, Anne, nós esperamos de você mais uns 100 verbetes no mínimo, 100 com C, tá? Vale a pena. Vê se você me dá uma força aí, que nós precisamos dela aí, tá certo? E você ajuda esse homem aí também para os 100 dele, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 85 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Alexandre, SP3, Pro Campus Infecciologia, Loche, Balanço Existencial, Rose, Curso, Professor Valdo e Rosa, Programa Verbetografia. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para convidá-los para o próximo ECP3, que vai ser realizado em Foz do Iguaçu. O curso ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2013. Os recursos desse curso serão aplicados integralmente na materialização do campus de Infecciologia. Nós estamos há 6 meses do curso e já temos 105 inscritos. O total são 700 vagas, e a gente pretende atingir essa meta. A técnica de utilizar um ECP2 ou um ECP3 para materialização de um campus foi utilizada aqui no CAEC, na IAC, no IPC e também na OIC. Então o campus da vez agora é o campus de Infecciologia. Esse curso é uma grande oportunidade para cada um de nós deixar a sua assinatura energética e também convidar amigos e parentes para participar, já que é um curso sem pré-requisitos. Todos estão convidados. Interessados, enviem um e-mail para ecp3@acinvexis.org. O curso pode ser pago em cheque ou no cartão. Nós teremos um stand agora no evento do IPC, o simpósio das equipes de ECP2. As inscrições podem ser feitas lá, ou também inscrição do tipo delivery. Nós temos equipamento para ir até a pessoa e fazer a inscrição. Até 31 de dezembro, preço promocional R$ 750. Ok? Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um levantamento, um inventário da sua vida em relação a acertos, erros, conquistas, omissões e realizações. E a partir daí, estabelecer um plano de ação com as metas para melhorar os resultados da sua PROEX nos próximos anos. Para essa atividade, nós vamos contar com em torno de 20 professores, com uma série de atividades dentro do próprio curso. Por exemplo, nós vamos ter a conferência Holobiografia do Zéfero, professora Mabel Teles, que fez 18 entrevistas com o professor Valdo sobre esta condição. Vamos ter também Proexis e Judaísmo, professor Alexandre Zaslavski. Vamos ter o talk show com o professor Nário Takimoto. Também vamos ter a apresentação da professora Sheila Ali sobre maxi-dissidência do islamismo, uma conferência interessantíssima, porque ela vai abordar a condição de quase gestante bomba pela qual passou. Vamos ter também infiltração cosmoética na África, com a professora Juliana Costa. Dentre outras apresentações. O curso ocorrerá entre os dias 9 e 12 de fevereiro do próximo ano, ou seja, 2013. E no dia seguinte, dia 13, quarta-feira, nós vamos ter o curso Assistência de Destino, cuja proposta é abordar esse tipo de assistência que ocorre em momentos críticos, situações de transição, de mudança, em que a pessoa tem que tomar uma decisão que vai repercutir na vida dela dali para diante. Então envolve um posicionamento perante a família, uma mudança profissional, uma mudança de residência, de cidade, de país, dentre outras condições. Então, assistência de destino que estará sendo ministrada por mim mesmo. Os 2 cursos aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis,
contamos com a presença de vocês. Para mais informações, Secretaria do CAEC ou o site da Apex, www.apex.org. Obrigado. Internacional.org. Gostaríamos de convidar a todos para o curso avançado de redação conscienciológica, que será realizado no dia 20 de janeiro, aqui no Tertuliário. O curso será ministrado pelo professor Valdo Vieira e o objetivo, ele está discutindo e está apresentando as técnicas, né, de avaliação, de escrita dos novos livros que ele está produzindo. Inclusive, um dos verbetes que será distribuído será neorredaciologia. 3 verbetes serão distribuídos e o curso será do dia inteiro. Ele compõe a Semana da Escrita, que são uma série de atividades de escrita que vai do dia 11 ao dia 20 de janeiro. Inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. O próximo programa Verbetografia, totalmente à distância, ele vai ser começado, nós vamos começá-lo no dia 28 de fevereiro, agora próximo, né? Esse programa, ele é específico, ele é apropriado para aquelas pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu e que querem fazer seus verbetes para apresentar aqui na tertúlia, aqui conosco, aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente convida a todos vocês. É um programa que tem a duração de 3 meses. A cada semana, a gente libera 2 horas de aula. Nessas aulas são colocadas técnicas de como fazer o verbete. Durante a semana, você vai assistir essas aulas no horário que você quiser, no horário que você puder, e vai mandar, ao final da semana, a nossa semana é de quinta a quinta. Então, toda quarta-feira à noite, você manda para a gente a sua produção, né, da semana, e a gente, então, na quinta-feira à noite, de 7h30 às 9h30 da noite, online, a gente vai discutir a sua produção e vai tirar todas as outras dúvidas que você nos enviar por e-mail. E, com isso, você, ao final de 3 meses, você pode encaminhar o seu verbete pronto para a equipe de revisão dar início aí nas revisões necessárias para a publicação do verbete. Então, a gente convida todos vocês. As inscrições já estão abertas lá na recepção do CAEC e o contato é pelo telefone 3525-2652. E o DDD é 45. Obrigada. O verbete da manhã é Geronte Pré-Inversor. Especialidade Autorrevesamentologia. Autora, professora Flora Miranda. Obrigada e boa tarde a todos.